Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Mezzani você conhece, é tradição, é qualidade e você pode conferir todos os produtos da Mezzani no seu site www.mezzani.com.br. Humanidade Livre é um programa de reflexão que procura lançar pistas para que a gente possa conduzir a nossa vida de uma forma melhor. E nós estamos numa fase em que nós nos inspiramos no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. Depois vieram os outros, né? Lucas, Mateus, João foi o último, mas a gente está procurando assim tirar de Marcos algumas pistas para que a gente possa orientar um pouco melhor a nossa própria vida. Mas antes de começarmos o tema de hoje, eu quero mandar um abraço ao Mazuki Moraes, que nos acompanha lá de Portugal. Um grande abraço, Mazuki. Também gostaria de mandar um abraço para Tânia Mário Luz, para Vera Fernandes, que é de Vicentina, Mato Grosso do Sul, Cida Sala, o Padre Alessandro De Luca, que nos acompanha também, que é de Vicentina, Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos, Tânia Mário Luz, já falei, LS Grotti e José Carlos Silva e Maitê Nogueira. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham. Vocês podem deixar seus comentários aí, também sugestões de tema para os próximos programas. E se você não acompanhou os nossos programas anteriores, é só entrar na página Padre Beto Bauru, lá estão todos. Também entrar na página da TVC Bauru. Ou entrar nos nossos canais do YouTube, né? O canal Padre Beto no YouTube e o canal TVC Bauru no YouTube. Nós estamos também começando esse programa no novo horário, às 20 horas e 30 minutos ao vivo toda terça-feira. Claro que esse programa é reprisado em outros dias, mas toda terça às 20h30 nós começamos o Humanidade Livre. No último programa nós terminamos com um trecho de Marcos, que era o capítulo 2, versículos de 18 a 22. Onde os fariseus questionam Jesus por que os seus discípulos não jejuavam. Os fariseus tinham a prática do jejum, 2 vezes por semana inclusive, segunda e quinta-feira. E eles questionam Jesus por que os seus discípulos não jejuam. Inclusive eles citam os discípulos de João Batista, que também jejuavam. Então por que os discípulos de Jesus não jejuam? E aí Jesus é muito claro em dizer, olha, a vida não pode ser levada dessa forma. A vida não deve ser um sacrifício. A vida ela deve ser um prazer. Jesus ele deixa muito claro que Deus não exige de nós sacrifíos, mas misericórdia, ou seja, um coração bom. Não é? Ter um coração bom é a exigência de Deus e não sacrifícios. Não é? Jejuar para Deus não tem sentido algum. O jejum a gente pode até encontrar um sentido que os estoicos davam, que é o sentido da disciplina. Eu posso jejuar, por exemplo, e aí me autodisciplinar, ou seja, eu provo para mim mesmo que eu tenho domínio sobre a minha pessoa. Então eu quero me abster, por exemplo, de café, se eu gosto muito de café, eu vou me abster de chocolate, se eu gosto muito de chocolate. Eu não vou comer determinado alimento, se o nutricionista assim permitir, é claro, porque eu quero dominar o meu ser e mostrar para mim mesmo que eu sou o meu proprietário, né? Não o chocolate é dono de mim, né? Não o café que é meu dono, mas sou eu que sou o dono do café e do meu corpo. O jejum, então, ele pode ter esse sentido, que é o sentido que os estoicos davam para o jejum. Mas no sentido religioso, Jesus desconstrói tudo isso. Ele coloca a vida como, ele compara, aliás, a vida com uma festa de casamento. Numa festa de casamento você não jejua, né? Você se alimenta, você tem um banquete para você fazer com as pessoas. Agora, esse alimentar-se não é de uma forma egoísta, não é eu ter o alimento, eu ter a riqueza, eu ter a prosperidade, sem olhar para as pessoas. O ideal seria a vida se tornar um grande banquete para todos. Se esse Brasil, por exemplo, que é a 9ª potência do mundo, fosse realmente a 9ª potência do mundo para todos, e nesse sentido
que Jesus está falando, né? Se esse Brasil fosse rico para todos, né? Se a distribuição de renda fosse realmente uma distribuição de renda feliz para todo mundo, né? Aí nós todos viveríamos num grande banquete. Nós não precisaríamos forçosamente fazer o jejum. Quantas famílias hoje não fazem forçosamente o jejum? Não é por quê? Porque não tem alimento na sua mesa, porque não tem acesso à saúde, porque não tem acesso à educação e assim por diante. Não é? Isso não é a vida que nós chamamos de reino de Deus, que é a vida que o Cristo veio pregar. O reino de Deus é uma realidade onde todos, coletivamente todos, nós temos um grande banquete. Ou seja, nós todos estamos convidados para a festa de casamento, que é a união entre Deus e o ser humano. Só que essa união entre Deus e o ser humano é uma coisa muito concreta. Não adianta eu ir à igreja e viver uma realidade grotesca como é a realidade do Brasil. Não é? Eu tenho que ir à igreja, tudo bem, eu posso ir à igreja, mas eu tenho que ajudar a transformar essa realidade na qual nós vivemos aqui fora, que é o nosso Brasil. Não é? Sendo honesto, mais do que honesto, sendo solidário com o outro e, é claro, sendo crítico. Sendo uma pessoa que é pela justiça, para que as estruturas se transformem, para que os políticos que estão aí mudem, não é? Para que a justiça social seja uma realidade no nosso Brasil. Aí nós não seremos mais a 85ª nação em desenvolvimento humano. Olha que vergonha, né? Nós somos a 9ª potência do mundo e a 85ª em desenvolvimento humano. Ora, que nação cristã é essa? Que nação que segue Jesus, essa nação? É muito bizarro a nossa realidade. Isso é uma crítica a todos nós cristãos, sem exceção. O que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas? Estamos esperando a morte chegar para depois entrar no reino dos céus? Não é por aí não. O Cristo deixou bem claro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do meu Pai? É que todos tenham vida e vida em abundância, né? Então vamos deixar bem claro isso. Enquanto a gente não tiver disposição de mudar a realidade aqui fora, não adianta eu ir à missa, não adianta eu ir ao culto, que eu estou me iludindo. Não adianta eu dizer que eu acredito em Jesus, não é? Eu estou me iludindo. Eu tenho que ser um protagonista de transformação social para que a sociedade se torne uma sociedade mais humana, né? E um grande banquete para todos. Mas eu queria começar o nosso programa com o texto seguinte desse texto que eu acabei de citar sobre o jejum, que é o capítulo 2, versículos de 23 a 28. E esse trecho diz o seguinte: aconteceu depois que Jesus, estava passando num dia de sábado pelas plantações, e seus discípulos, enquanto andavam, começaram a arrancar espigas de trigo. Os fariseus disseram a Jesus: vê, por que fazem no sábado o que não é permitido? Eles estavam colhendo espigas de milho, ou seja, um pouco de trabalho no sábado. E Jesus respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando passou necessidade e sentiu fome, e ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães sagrados, que ninguém pode comer senão os sacerdotes, e os deu também aos que estavam com ele? E disse-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E por isso o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Bom, esse texto é muito interessante, porque Jesus ele vai desobedecer um preceito religioso fundamental. Mas para a gente entender esse Jesus, eu gostaria que você ouvisse esse cara nesse vídeo. Ele sintetiza muito bem quem foi Jesus Cristo. Preste bem atenção. Jesus subversivo. Ser subversivo é executar atos de transformação ou derrubada de uma ordem estabelecida. É ser revolucionário. Numa sociedade patriarcal, as mulheres tiveram protagonismo no movimento que Jesus organizou. Numa sociedade muito desigual economicamente,
Jesus denunciou o acúmulo de riquezas e exaltou os pobres. Numa sociedade de moralismo vazio, Jesus andou especialmente com as pessoas consideradas de má fama e denunciou muito a hipocrisia dos líderes religiosos. Numa sociedade baseada na vingança, no olho por olho, dente por dente, Jesus ensinou a amar, inclusive os inimigos, e perdoar sempre. Numa sociedade profundamente hierárquica, Jesus exaltou os humildes. Disse que os menores são os maiores, que os últimos são os primeiros, que a glória mesmo é poder servir ao próximo. Em outras palavras, Jesus implodiu as relações de poder. Numa sociedade muito adultocêntrica, ou seja, que despreza a infância, uma sociedade chata, indisposta ao riso e à brincadeira, Jesus disse que o reino de Deus pertencia justamente às crianças. Numa sociedade que odiava os estrangeiros, Jesus andou tranquilo e levemente por vários povos e culturas. Ele desconheceu fronteiras. Numa sociedade que tinha uma tradição religiosa conservadora, que achava que só se podia encontrar Deus no templo, Jesus viu a beleza de Deus em tudo quanto é canto. Disse mesmo que o importante era buscar de coração. Ou seja, ele retirou o poder do templo, retirou o poder dos líderes religiosos que queriam ser gerentes do sagrado, ele democratizou e ampliou a experiência de Deus. Numa sociedade em que a tradição religiosa estava subordinada ao lucro, Jesus entrou no templo quebrando tudo e disse que ali não era lugar de comércio. Numa sociedade em que alguns territórios valiam mais que outros, ou que pessoas valiam mais ou menos dependendo de onde moravam, Jesus nasceu na periferia, viveu na periferia e ficou na periferia até o fim. Justamente por estas razões, ele não teve a chance de envelhecer. Jesus foi preso, torturado e assassinado pelo Estado a pedido dos líderes religiosos em nome da ordem. Jesus morreu como imoral, escandaloso, desviado, rebelde, desordeiro, herege. É esse Jesus que tantas vezes parte da igreja em nome da ordem tenta esconder. Mas é esse o Jesus do Evangelho, revolucionário, subversivo. Quem foi Jesus Cristo? Ou seja, Jesus Cristo foi um elemento subversivo da época, que vai desconstruir muitas coisas que as pessoas acreditavam e que usavam como crenças para conduzir a sua vida, não é? E aqui nós temos um exemplo, ou seja, Jesus está caminhando com os seus discípulos em pleno sábado. E haviam 39 tipos de trabalho que eram proibidos no sábado. Inclusive, um deles era colher. Exatamente, colher espigas de milho, colher das plantações, enfim, fazer a colheita, né? E é justamente o que os discípulos de Jesus fazem. Ao passar por um milharal, esses discípulos que deviam estar com fome, eles começam a colher espigas de milho. E os fariseus, Marcos não explica por que os fariseus estão ali, não é? Exatamente, mas os fariseus observam essa atitude dos discípulos de Jesus e questionam o mestre. Escuta, os seus discípulos, eles trabalham no dia de sábado, um sábado que é um dia sagrado para todos nós. Então, para a gente entender essa postura, aguarde só um momentinho e trazer isso para a nossa própria vida. A gente vai fazer um break comercial e daqui a pouco a gente volta. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom.
Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo mais um Humanidade Livre, um programa de reflexão que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Mezzani é tradição, é qualidade, e se você quiser conferir os produtos da Mezzani, acesse o site www.mezzani.com.br. Hoje nós estamos assim refletindo um pouco o trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. É um trecho em que os discípulos, em pleno sábado, estão passeando com Jesus e eles passam por um milharal e começam a colher espigas de milho. E os fariseus que estão ali perto, sempre observando as ações de Jesus e dos seus discípulos, questionam Jesus, ora, por que os seus discípulos estão trabalhando no dia de sábado, ou seja, colhendo no dia do sábado? Haviam 39 atividades que o homem não podia fazer no dia do sábado, porque era um dia sagrado, devia ser guardado, não é? E justamente um deles era colher, não é? O que os discípulos estavam fazendo. E Jesus é questionado por isso, não é? Mas antes da resposta de Jesus, eu quero mandar um abraço àqueles que estão nos acompanhando e deixar o seu registro aí. O Marcos Augusto, um grande abraço, Marcos. A Neuza Fátima Pereira, a Maria Cristina, ela pergunta se eu estou melhor, estou com uma gripe, mas estou passando por ela, viu, Maria Cristina? Gripe tem sua fase, né? Tem seu tempo. Domingo eu estava assim, de cama mesmo, mas hoje eu estou um pouquinho melhor, mas não tanto, viu, como eu gostaria. Um abraço ao Padre Alessandro De Luca, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul. Ele escreve sempre bom assistir as suas explanações, Padre Beto. Muito obrigado, Alessandro. E Jesus dá a resposta aos fariseus: olha, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Com isso, Jesus faz o quê? Antigamente, o sábado foi criado por quê? O sábado foi criado para o descanso. Para que o homem pudesse descansar, não tivesse que trabalhar de segunda a sábado, não é? Hoje nós poderíamos falar de segunda a domingo, não é? E aí então estabeleceu-se como vontade de Deus, como regra religiosa, que um dia da semana, que na época era o sábado, hoje nós temos o domingo, há religiões que seguem o sábado também, hoje em dia, mas de qualquer forma um dia onde eu possa descansar, onde eu não tenha que trabalhar, onde eu possa olhar para mim mesmo, pensar sobre a minha vida, sobre o meu destino, como eu estou conduzindo a minha existência, enfim, estar com os meus familiares, conviver com a família. Enfim, o sábado, a princípio, ele foi criado para a dignidade da pessoa humana. Depois, o que aconteceu? Os sacerdotes do Templo de Jerusalém, se apossando, querendo ter o monopólio de Deus, começaram a fazer do sábado uma forma quase que de escravidão humana, estabelecendo regras do que poderia ou não poderia ser feito no sábado. E basicamente o sábado acabou se tornando um dia onde o homem ficava extremamente limitado nos seus afazeres e principalmente o homem só podia cultuar a Deus no templo, onde os sacerdotes estavam. E então o sábado se tornou praticamente uma escravidão, não é? Ou seja, não se pensou mais no homem como o fim do sábado, mas o sábado como o fim do homem. Não é? O homem então a serviço do sábado, além de ter que trabalhar toda semana, ainda ele tinha que cumprir determinados deveres religiosos em relação ao sábado. E Jesus resgata essa questão da dignidade humana. Não, peraí, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, não é? E aqui nós temos que pensar em todas as outras coisas. Quer dizer, Jesus Cristo não só fala em relação ao sábado, mas ele dá um exemplo em relação ao sábado, né? O sábado é simplesmente um exemplo. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Assim, da mesma forma, todas as outras coisas que nós temos na nossa vida. Immanuel Kant, ele vai estabelecer 3 imperativos categóricos. Immanuel Kant vai tentar desenvolver uma ética que eu não precise de Deus, né? Que eu não preciso que Deus me diga o que deve ser feito. E aí então ele vai buscar 3 imperativos categóricos que são 3 princípios que são racionais
e que a razão humana aceita, sem que eu precise de um Deus que me ordene fazer ou não fazer, não é? O primeiro princípio categórico, o primeiro imperativo categórico é: age de tal forma que a tua ação seja uma ação universal. Ou seja, qualquer ação minha possa ser feita por qualquer pessoa, isso não vai ser uma agressão à minha vida. Não é? Isso não vai ser agressão a ninguém, pelo contrário, vai ser um princípio universal para todos. Esse é o primeiro imperativo. O segundo imperativo tem a ver com o que nós estamos abordando hoje. Não é? Age de tal forma que a tua ação tenha como fim o ser humano, não é? E não como meio. Ou seja, Immanuel Kant deixa claro que eu vou ser ético a partir do momento que eu não instrumentalizo o ser humano, mas eu torno o ser humano o fim de toda a minha ação e o fim de todas as instituições. Quer dizer, qualquer instituição na face da Terra, desde família até o Estado, tem que ter o fim o ser humano, e não o ser humano trabalhar para essas instituições. Quer dizer, o ser humano não pode ser escravo nem da família e nem do Estado, e de nenhuma outra instituição. Nenhuma instituição, seja família, Estado, religião, pode ser fim do ser humano, mas pelo contrário, o Estado, a religião, a família, o sistema único de saúde, a escola, tem que ter como objetivo a felicidade do ser humano. É isso que Jesus estabelece, né? Tenta mostrar para os seres humanos. Tudo tem que ter o fim, a felicidade do ser humano, e não o ser humano ser escravo de instituições ou de pessoas. O que não aconteceu no transcorrer da história. No transcorrer da história nós tivemos religiões que instrumentalizaram o ser humano, inclusive religiões cristãs. Quer dizer, em nome de Deus, se matou muito, né? Se estabeleceu cruzadas para conquistar Jerusalém, queimar em nome de Deus, a religião queimou, matou e queimou pessoas na fogueira, porque pensavam de forma diferente, porque até tentavam descobrir a natureza e encontrar remédios, né, na natureza, e achavam naquela época que isso era bruxaria, né? Hoje nós sabemos que isso é ciência, né? Muitas pessoas foram instrumentalizadas pela Revolução Industrial. Quantas pessoas não trabalharam nas indústrias por esse mundo afora? Crianças, jovens, adolescentes, mulheres, numa carga horária de trabalho absurda, para que a produção aumentasse. Enfim, nós temos exemplos e exemplos na história da humanidade onde o ser humano foi instrumentalizado e ele não foi o fim das instituições, mas simplesmente usado pelas instituições em benefício de uma pequena elite, em benefício de poucas pessoas. E basta você se perguntar na sua cidade aí, não é? O que tem na sua cidade e que está beneficiando realmente a todos, ou o que tem na sua cidade e está beneficiando somente a alguns, não é? O que tem na sua cidade que está muito mais explorando o ser humano do que realmente está a serviço do ser humano. Então nada justifica algo que venha a explorar o ser humano ou a instrumentalizar o ser humano, né? Nós estamos nos aproximando aí das eleições, né? As eleições é uma oportunidade do ser humano mostrar o que ele quer, não é? Por quem ele quer ser governado. E aqui é uma forma de nós buscarmos a nossa autonomia como seres humanos. Não é? Tenho certeza que muitos candidatos irão instrumentalizar as eleições para serem eleitos e terem um mandato, ter um salário muito bom de deputado federal, deputado estadual, presidente, não é? E assim por diante, não é? Para que ele se mantenha na política ou ele venha adentrar esse mundo político. Não para servir, mas para ser servido.
Não é? Esse não é o sentido cristão das eleições. O sentido cristão das eleições é eu eleger pessoas que venham a servir a população, não é? E venham a fazer das instituições instituições que sirvam realmente a maioria. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ninguém deve ser escravo de alguma coisa. O ser humano tem que ser livre. Como diz São Paulo numa frase maravilhosa, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é? Nós precisamos ser homens livres. Por quê? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. E filhos e filhas de Deus não podem ser escravos, nem de instituições, nem de pessoas, e muito menos de preceitos religiosos. Porque Deus não escraviza ninguém. Deus nos criou livres, não é? E quer que nessa liberdade de pessoa humana a gente evolua e atinja a maturidade. Que maturidade é essa? Da gente se respeitar mutuamente e a gente poder viver naquele banquete que o Cristo sempre fala, ou seja, usufruir da riqueza do mundo, não é? Fazendo bem ao próximo e fazendo bem a si mesmo, ou seja, construir um reino de Deus aqui na terra, onde o sofrimento seja amenizado, não é? A gente não precise criar sofrimento às pessoas. Então, o Cristo foi um elemento subversivo, eu diria até anárquico para a época, e quem segue Jesus Cristo não pode ficar num quadradinho. Não pode ser uma pessoa que simplesmente age politicamente correta, né? Muito menos corrupta, é claro, mas tem que ser uma pessoa que faça com que a sociedade avance, evolua nos seus direitos, avance e evolua nas suas condições e faça com que a sociedade se torne cada vez mais uma sociedade mais humana, não é? É essa a nossa missão nesse nosso mundo. Então vamos pensar um pouquinho sobre a nossa vida. O que me faz escravo? Não é? Eu estou vivendo em função de alguma coisa que me escraviza? Ou eu realmente estou sendo uma pessoa livre e eu estou também sendo um instrumento de liberdade para outras pessoas? E nada nesse mundo pode explorar o ser humano, pode fazer com que o ser humano seja um objeto. Não é? Ser humano é um filho de Deus, não é? Que deve ser valorizado como tal. Tá bom? Essa é a reflexão dessa semana. E eu desejo a você que essa semana seja muito rica, não é? Que seja muito rica de experiências e que você possa ser um instrumento de amor e de liberdade. Tá legal? Uma ótima semana, que Deus te abençoe e até o próximo Humanidade Livre.